Vamos dizer que tu vai participar de um game show, o Boia ou Afunda, com Fausto Silva. Ô, louco. Daí tu entra lá, daí o Faustão tem um tanque com água onde ele vai largar várias coisas. Um elefante, aí ele te diz que é água. Daí ele vai largar um elefante, um pato, uma âncora, vai largar várias coisas. Daí tu tem que adivinhar quais vão boiar e quais vão afundar. E tu tem direito, a produção resolveu, a fazer uma pergunta para o Faustão sobre o objeto. Tem uma informação que tu pode pedir. Se tu quiser, tu pode pedir o volume. Se tu quiser, tu pode pedir a massa. Tu pode pedir o que tu quiser. Mas uma pergunta só. Daí ele pega um objeto e diz, vou largar esse objeto na água. Que informação será que tu... Qual será que é a informação que tu tem que perguntar para ele? Para saber se vai boiar ou afundar. Será que é a massa? É, pior que... Será que aqui é que tá, a densidade da água, eu espero que tu já saiba. É 1, né? É 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. É que assim, primeira coisa, tem que se dar conta que não é a massa que importa. Um navio tem bem mais massa que uma pedra, né? Mas o navio boia, a pedra afunda. Então não é a massa que importa. O que importa é justamente a densidade. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Então essa é a informação que tu quer. Se por algum motivo, deixa eu escrever aqui do lado, sempre que a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o que vai acontecer? Se o corpo é mais denso que o líquido, tu vai acabar descobrindo, quando tu fizer a conta, que o peso dá mais que o empuxo. Daí o que acontece? Ele afunda. Então o corpo afunda. O que acontece se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido? Tem como deduzir isso, mas infelizmente, por uma questão de tempo, eu vou vomitar isso para vocês. Se a densidade do corpo for igual à do líquido, se o corpo é mais denso, ele afunda, né? Se ele tiver a mesma densidade, aí que tá, mas ele não vai boiar lá em cima, ele vai ficar em equilíbrio dentro do líquido. O corpo boia no interior, ele não vai nem subir nem descer. Onde tu colocar, ele fica. Então, se o corpo tem a mesma densidade do líquido, ele fica em equilíbrio no interior. Vou fazer um desenho aqui do lado, né? O que eu estou te dizendo é o seguinte, ó. Se tem um corpo que é mais denso que o líquido, quando tu fizer a conta, tu vai descobrir que o peso está maior que o empuxo. Daí ele afunda. Se o corpo tiver a mesma densidade que o líquido, tu vai ver que ele vai ficar ali dentro. Tá? A tendência desse cara aqui é descer, né? Já vou desenhar ele aqui embaixo para não confundir. Então, se o corpo é mais denso que o líquido, pá, ele afunda. Mesmo se o corpo... Se colocar na superfície, ele vai chegar até um ponto e vai parar. Não, tu dizer esse aqui? É. Isso. Se tu colocar na superfície, ele vai descer e daí ele vai ficar em equilíbrio no interior. E, na verdade, depois que ele está ali dentro, em qualquer lugar que tu colocar, ele fica. Então, ele boia no interior. Um jeito de testar isso é o seguinte, pega uma bexiguinha, enche ela de água, cuida para não deixar ar ali dentro. Então, tem uma bexiguinha cheia de água. Então, tu tem um objeto feito de água, se tu levar para a piscina, é um objeto de água na água. Ou seja, o corpo tem a mesma densidade que o líquido. Tu vai ver que essa bexiguinha, coloca dentro da piscina e larga, ela vai ficar onde tu colocar. Na verdade, lentamente ela vai afundando porque tem o peso da borracha junto, né? Mas a tendência dela é ficar parada no interior do líquido. E daí, se o corpo for menos denso que o líquido, o que acontece? Daí sim o corpo boia, ele fica na superfície, né? O famoso boia. Pergunta, quando o corpo está boiando, quais as forças que tem nele? Existe um peso, a gravidade está puxando ele para baixo, e existe um empuxo, né? Se ele está boiando ali em cima, quem que está maior, o peso ou o empuxo? Tem que ser igual? Por quê? A gente pensa num navio, tem o peso e o empuxo. Se o peso tivesse maior que o empuxo, o navio estava descendo. Se o empuxo tivesse maior que o peso, o navio saía voando. Só conta, é o Titanic lá. Não, né? O que acontece é que se está parado, o peso e o empuxo têm que se equilibrar. Então, se está em equilíbrio na superfície, o empuxo tem que ser exatamente igual ao peso. Tá? Então, se está em equilíbrio, lembrem que a força resultante é 0. Ah, tá, mas aí que tá. Nesse momento, os empuxos estão iguais. Daí, quando esse cara subir, o que acontece? Vou desenhar um isopor aqui em cima, né?
Ó, nesse momento, quando eu larguei o isopor, o empuxo está maior que o peso. Daí ele começa a subir. Daí quando ele sobe, o que acontece? Parte dele vai sair para... sair para dentro é difícil. Parte dele vai sair do líquido. Agora o volume submerso diminuiu, né? Daí agora que o volume diminuiu, como diminuiu o volume submerso, o empuxo diminui. E daí esse empuxo diminui até que chega um ponto que o empuxo fica igual ao peso. Essa é a hora que ele está boiando. Então, tu entendeu? Na hora que eles estão aqui embaixo, que é onde eu desenhei, os dois empuxos estão iguais. Sim, daí o empuxo está diferente. Então, aqui no meio, quando eu largar, um sobe e o outro afunda. Mas quando o isopor sair, na hora em que ele sai, já que diminui o volume submerso, diminui o empuxo. E daí, quando o empuxo fica igual ao peso, seria a posição de equilíbrio. Por isso que ele não sobe para sempre, né? Também tem isso. Daí, claro, quando o isopor está lá em cima e o ferro está lá embaixo, daí o empuxo do isopor é menor que o do ferro, inclusive. Que aqui é um empuxo pequeno, aqui seria um empuxo grande. Até aqui foi? Então, detalhe, o isopor não sobe para frente, porque quando ele sai, o empuxo diminui. Por que o ferro não desce para sempre? Porque quando ele bater no chão, aparece uma força normal, né? Daí a normal, junto com o empuxo, vai ser suficiente para cancelar o peso. Por isso que ele para. Diga. Num submarino, como é que ele faz? Ó, tem o meio do oceano. Aqui tem um submarino. Se ele está parado no meio do oceano, tem um peso e tem um empuxo. Quem é que está ganhando? Se ele está parado, eles têm que ser iguais. Daí o submarino resolve afundar. O que ele pode fazer? Ele tem que aumentar o peso, por exemplo. Ele poderia reduzir o empuxo. É que o submarino não consegue mudar a densidade do oceano. O submarino também não consegue mudar o próprio volume, que é de metal. Então o submarino não consegue mexer no empuxo, mas ele pode mexer no próprio peso. O submarino pode deixar, eles abrem umas portinhas e entra água, ele fica mais pesado. Daí quando o peso aumenta, ele afunda. Quando quer subir, tu aperta um botãozinho que esvazia o submarino, daí ele fica mais leve. A ponto do empuxo ganhar do peso, ele começa a subir, assim vai. Então o submarino consegue regular o próprio peso. Já o peixe ósseo, ele regula o volume, que daí afeta o empuxo, por exemplo. Entenderam isso aqui? Vou fazer um último exemplo aqui. Aliás, outro exemplo. Se tu tem uma cordinha... Penúltimo exemplo, então. Tu tem uma cordinha e um copinho com água aqui. Quais as forças nessa bolinha? Tem um peso, a gravidade está puxando ali para baixo. O que mais? Se tem uma corda, tem a força que a corda está fazendo para puxar, que é a tensão. E se tu está dentro do líquido, tem uma força que o líquido faz, que é o empuxo. Até aqui foi? Qual que é se eu quisesse achar a força da corda, como é que tu faz isso? Tu sabe que a bolinha está parada, né? Então a força resultante tem que ser quanto? 0. Isso quer dizer que o que está para cima tem que cancelar o que está para baixo. Quem é que está para cima? A tensão mais o empuxo. Juntos eles têm que cancelar o peso. Então, a tensão mais o empuxo tem que dar o peso. Se tu isolar, tu pode dizer que a tensão é o peso menos o empuxo. Tranquilo com isso? Faz sentido, né? Se o bloquinho tivesse só pendurado na corda, sem o líquido, a tensão estaria compensando o peso. Quando tu coloca o líquido, como o empuxo ergue a bolinha, isso alivia a força que a corda tem que fazer. Então, o empuxo faz a corda fazer menos força. Outra pergunta, só um segundo. Se eu colocar sal na água, o que acontece com a força da corda? Se tu coloca sal na água, aumenta o empuxo, né? O líquido fica mais denso. Então, se tu coloca sal na água, como o líquido fica mais denso, aumenta o empuxo. Se aumenta o empuxo, isso alivia a força que a corda tem que fazer. Se o empuxo faz mais força, sobra menos para a corda. Porque, o empuxo junto com a corda tem que compensar o peso. Se o empuxo fizer mais força, é menos que a corda precisa fazer. Então, se tu colocar um líquido mais denso, como aumenta o empuxo, isso diminui a força na corda. Pensa, um líquido mais denso segura mais a bolinha, então sobra menos para a corda. É menos esforço que a corda tem que fazer. Entenderam isso? Tem menos chance da corda arrebentar num líquido denso. Se tivesse um dinamômetro na corda, dinamômetro é o aparelho que marca a força na corda. Se tu colocar um líquido mais denso, a leitura do dinamômetro diminui, porque a corda vai fazer menos força. Inclusive, quando tu está numa balança, quais as forças em ti? Tem um peso, tem a normal e o empuxo que o ar faz em ti. O que a balança marca, gente, não é o teu peso. É o peso menos o empuxo, porque o ar está te erguendo um pouquinho.
Então, na verdade, tu é um pouquinho mais pesado do que a balança está marcando, né? Porque o empuxo do ar está te erguendo um pouquinho. Se tu quer aumentar a autoestima, vai com uma balança para baixo na piscina. Que vai aumentar um monte o empuxo. Então, como a balança marca o peso menos o empuxo, dentro da água é um baita empuxo. A balança vai marcar, pô, tô com 10 quilos. Posso comer no Natal, que é uma... Né? Isso a gente chama de peso aparente, ou peso menos o empuxo nesse caso.